Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 7 a 13. Mas nem todos têm ciência. Alguns, habituados até há pouco ao culto dos ídolos, comem a carne dos sacrifícios como se fosse realmente oferecida aos ídolos. E sua consciência, que é fraca, mancha-se. Não é um alimento que nos fará comparecer para o julgamento diante de Deus. Se deixamos de comer, nada perdemos, e se comemos, nada lucramos. Tomai cuidado, porém, para que essa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Se alguém te vê sentado à mesa em templo de ídolo, e a ti que tens consciência esclarecida, porventura a consciência dele, que é fraco, não será induzido a comer as carnes imoladas aos ídolos? E assim, por causa da sua ciência, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual Cristo morreu. Pecando assim contra os vossos irmãos e ferindo-lhes a consciência, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Eis porque, se o alimento é ocasião de queda para o meu irmão, para sempre deixarei de comer carne, a fim de não causar a queda do meu irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, como eu me referi no estudo passado, São Paulo já tinha falado sobre essa situação lá na carta aos Romanos. E aqui aos Coríntios, Paulo deixa claro qual é o problema. A pessoa que era de origem pagã, que é de origem pagã, que vivia o paganismo, que vivia o culto aos ídolos, se converteu ao cristianismo. Aí o cristão bem instruído, vindo do judaísmo, ou mesmo aquele que veio do paganismo também, mas tem uma fé mais firme, ele sabe que aquela carne que está sendo deixada lá para apodrecer ou qualquer coisa, está lá naquele templo pagão, foi deixada lá para ser jogada fora, enfim, ela não é de fato uma carne que algum ídolo vai vir comê-la, vai vir fazer alguma coisa. Então ele pega aquela carne e come daquela carne. Mas a pessoa que é convertida ao cristianismo, só que há pouco tempo estava lá vivendo naquele mesmo templo, idolatrando aquele ídolo morto, ela é tentada a ir comer daquela carne também, porque o esclarecido faz isso, e ele acaba pecando. Por quê? Porque ele fica achando que ele está voltando ao culto ao ídolo, por estar comendo aquela carne. E Paulo está dizendo, é melhor você não comer da carne, sabe por quê? Porque você não vai ganhar nada se você comer, e não vai perder nada se você não comer. Então por que você não fica na linha? Por que você não faz o que é da vontade de Deus para não fazer o irmão mais fraco na fé pecar por causa disso? Porque se você faz ele cair, por causa dessa atitude, você vai estar pecando, aí, querendo exercer sua liberdade. Mas como essa realidade de carne imolada aos ídolos está muito longe de nós, vamos pegar uma realidade mais próxima de nós. Por exemplo, vou perguntar para você, tomar cerveja é pecado? Não. Não é pecado tomar cerveja. Tomar vinho é pecado? Não. Não é pecado tomar vinho. Só que a embriaguez é. O vício é.
Como nós sabemos que é muito fácil as pessoas ficarem viciadas, e aí nós temos exemplo, eu não preciso nem dar exemplo para você, talvez você tenha em casa, na sua família, talvez você seja o próprio exemplo. O que acontece quando alguém convertido vai para um bar mesmo, viu? Botequim, né? E vai tomar uma cerveja lá. Então, um dia, cara, sol quente, não está dirigindo, está no horário de lazer, ou num trabalho, ou vamos dizer um bar, não, vamos pegar uma situação mais fácil, mais comum. Você está numa pizzaria, está num restaurante, reunido com a sua família, comemorando um aniversário. Você está com a sua família, você não está pecando, não está fazendo nada de errado. E você está lá tomando uma cerveja. Porque você gosta de tomar cerveja, tomava antes, não se embriaga, não é viciado, etc, etc, etc. Só que alguém da sua paróquia, alguém da sua comunidade, que já viveu essa realidade do vício, já viveu essa situação, essa pessoa, ela te vê lá tomando cervejinha. E ela está lutando contra o vício. E ela, na casa dela, tem alguém que é viciado, que é viciada. E ela fala assim, poxa, mas o Jarles está lá tomando a cerveja lá com a família dele, né? Eu vou falar meu nome para não falar de ninguém, né? Vamos supor, eu não gosto de cerveja, tá, gente? Mas vamos supor que eu estivesse lá. Olha, qual o problema? Não tem problema. Aí ele vai e bebe. Só que quando ele toma cerveja lá também, a consciência dele pesa. Poxa, em casa tem alguém que é viciado, ou um dia eu já fui, será que eu não vou voltar? Ele vive um conflito interior terrível. E quando ele me vê, ou vê outro qualquer fazendo a mesma coisa, ele fica perguntando, mas pode ou não pode? Isso está certo ou está errado? Veja, o problema de consciência que a gente pode gerar na outra pessoa por causa da nossa liberdade. Isso era uma situação que era vivida lá entre os coríntios. Eles escreveram para Paulo para falar sobre carnes imoladas. Então, questão de alimento. Paulo está falando, olha, se tratando de ídolo, não existe, você sabe, né? Mas vamos falar, por causa de alimento, ninguém vai ser levado ao tribunal de Deus. Mas por causa da consciência com relação à fé. Consciência com relação à fé. Como está a sua consciência com relação à fé, à sua liberdade de ser cristão? Por exemplo, com relação à bebida alcoólica. Como é que isso está sendo visto dentro da sua comunidade paroquial? Como é que isso está sendo visto, e agora vamos extrapolar, com relação à sua rede social? Porque as pessoas te veem você lá. Quanta gente vai na igreja tal, fim de semana, isso é que é vida, curtindo a vida, é copo de cerveja na mão. Que imagem você quer transmitir para as pessoas? Se você com essa imagem está escandalizando o seu irmão, que está lutando para sair do vício, ou lutando com alguém em casa para sair do vício, você está pecando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa liberdade. Como Paulo disse no versículo anterior, a caridade, ela supera. Então eu preciso ter discernimento para agir com caridade. Nossa, não gosto tanto da cervejinha. Se você sabe que você não peca tomando cerveja, então não toma no bar. Comemora isso na sua casa e seja fiel lá, sabendo do risco que você corre também de influenciar os menores, aqueles que estão crescendo, a talvez futuramente entrar num vício. Por quê? Porque ainda não estão completamente formados na fé. Pensa nisso. Vamos anotar o nosso diário? Promessas de Deus tem versículo 11 e versículo 13. São promessas de Deus. Veja aí, né? Por causa da ciência, perecerá o fraco, né? Que você tem conhecimento, sabe que não tem problema nenhum, vai ser o fraco, né? E versículo 13 também, mesma coisa. Nunca mais quero comer carne se isso vai ser ocasião de queda, né? Isso vale só para carne? Não. Para qualquer coisa que venha a ser escândalo para o outro. E que não vai mudar em nada a minha vida. E aí entra também a situação da ordem de Deus. Versículo 9
temos a ordem de Deus. Cuidado, porém, para que essa vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. E princípios eternos, nós temos os versículos 8 e de 10 a 13. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocá-la em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like. Seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia toda. O método, a Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Abib. Você é convidado a entrar aqui na nossa descrição, porque aqui tem o passo a passo, como você vai fazer para que caminhe junto conosco todos os dias. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.